Vamos falar do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ontem ele deu uma entrevista e disse que o preço para que ele desista dessa disputa é ter Bolsonaro livre, o pai dele livre. A Rani Veloso vai trazer mais informações sobre essa declaração e os bastidores, as repercussões em Brasília. Rani, boa tarde. Bom, é isso. O senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República para as eleições do ano que vem, disse que a única chance de desistir da corrida presidencial é se seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estiver livre da cadeia e com o nome nas urnas, disputando as eleições do ano que vem. Flávio Bolsonaro ainda citou a importância de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que era o principal cotado para o posto que ele está assumindo atualmente. Segundo o senador Tarcísio Gomes de Freitas, recebeu bem a notícia da escolha do seu nome para disputar o pleito e que também é um dos principais nomes para as eleições do ano que vem. Considerou como peça fundamental desta engrenagem. O senador também negou a fragmentação da direita e que sua pré-candidatura seja um balão de ensaio. Ainda no domingo, em entrevista coletiva à imprensa, Flávio Bolsonaro já havia falado que tinha um preço para desistir da sua pré-candidatura e que esse preço passava pela aprovação da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e também pela trama golpista. Flávio Bolsonaro deve se encontrar ainda nesta segunda-feira, como anunciado no domingo por ele, com líderes do Centrão. O encontro foi confirmado à Jovem Pan pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que mantém o encontro na agenda. Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, e Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, também foram convidados. Durante o fim de semana, nas repercussões, os líderes dessas siglas, deputados que não quiseram expor os seus nomes, falaram reservadamente sobre essa indicação de Jair Bolsonaro. Havia um clima, de acordo com eles, de insatisfação geral, uma chateação pela escolha de Flávio Bolsonaro ao invés de um nome mais pragmático e competitivo. A gente vai aguardar o desdobramento dessa indicação e também a repercussão durante toda esta semana. Isso porque Flávio Bolsonaro, na terça-feira, amanhã, tem um encontro na carceragem da Polícia Federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele deve levar o cenário político e também a repercussão sobre a indicação do ex-presidente da República. De Brasília, Rani Veloso. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Vamos chamar agora os nossos analistas do dia, Gesualdo Almeida e Acácio Miranda. Muito obrigada pela participação de vocês em tempo real com a gente. Boa tarde. Vou começar pelo Acácio. É o seguinte... Essa estratégia bolsonarista, Cássio, me parece que não foi tão bem calculada. Eles precisavam que o Centrão colocasse como moeda de troca ali a candidatura de Tarcísio para votar a anistia. Mas o Centrão já desembarcou dessa história faz tempo. Você acredita que ainda dá para tentar conquistar, tendo em vista que depois desse anúncio de Flávio Bolsonaro, o Centrão... Silêncio total, ninguém apoiou. Pelo contrário, todo mundo foi contra, né? Márcia, boa tarde a você, boa tarde ao Gesualdo e uma boa tarde especial à nossa audiência. Há um ditado lá na minha terra que diz: boi que chega primeiro bebe a água mais limpa. E é exatamente esse o movimento que está sendo calculado neste momento pelo Centrão. O Centrão tenta entender e já dá indicativos que a candidatura de Flávio Bolsonaro não vai decolar, o que facilita, consequentemente, a vida do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E por mais que Lula não seja o candidato dos sonhos do Centrão, é melhor para o Centrão chegar primeiro e negociar em melhores condições do que esperar e fazer uma aposta fadada ao insucesso. Por isso que não há nenhuma manifestação efusiva, não há nenhuma manifestação contundente e, obviamente, não há nenhuma alegria nos líderes do Centrão neste momento. Porque eles terão que escolher entre Lula e Flávio Bolsonaro e a escolha pragmática é Lula. Quando, você bem disse,
e vale reiterar, a escolha dos sonhos do Centrão era a candidatura do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio este que é um pouco refém, entre aspas, do bolsonarismo, mas verdade seja dita, deve estar aliviado por não ter que encarar essa missão de concorrer à presidência da República carregando todo esse fardo. Agora, Jesualdo Almeida, a candidatura dos sonhos do governo e do PT é a de Flávio Bolsonaro, né? Porque eles já dão como certa a vitória de Lula. E isso, de fato, pegou muito mal também para o lado bolsonarista. Faltou estratégia política ou eles só pensaram em manter a família no poder? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Acácio. Boa tarde a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Essa candidatura do Flávio Bolsonaro se tornou um verdadeiro estorvo. Um estorvo para a direita mais extremista, porque inclusive o mercado recebeu muito mal essa indicação. Note o silêncio eloquente dos líderes partidários. Nenhum deles apoiou no primeiro momento essa candidatura. E mesmo aqueles governadores que têm um viés mais de direita, que potencialmente seriam candidatos, esses ficaram mais animados ainda em colocarem a sua banda para tocar. Se tornaram candidatos mais viáveis. E acredito que se o Centrão construir uma candidatura, que deve girar em torno de um desses ex-governadores, esses ex-governadores, em especial o Ratinho, não acredito que o Tarcísio compre uma briga contra o bolsonarismo, a tendência é que esse candidato de centro, aglomerando algumas forças, esse candidato tenda a chegar a segundo turno. O Flávio Bolsonaro corre o risco de sequer ir para o segundo turno, o que o levaria ao ostracismo. Ele sai de uma candidatura fácil e previsível para o Senado do Rio de Janeiro para uma derrota quase que iminente e certa para presidente da República. Assim, ele também sairia do cenário político, o que haveria um prejuízo muito grande, inclusive para ele próprio. E também o isolamento, né, da família Bolsonaro. Obrigada, Jesualdo Almeida e Acácio Miranda. Já já a gente volta com vocês. Agora eu quero a sua opinião. Para quem está assistindo em casa, está ouvindo na rádio, o tema da nossa enquete do dia é essa indicação de Flávio Bolsonaro. A gente quer saber, a estratégia política da família Bolsonaro ajuda ou atrapalha na aprovação da anistia? Vocês acreditam que ainda é possível a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro ser aprovada? Vota na nossa enquete no YouTube, no chat que está acontecendo lá agora, ao vivo nesse momento, ou manda uma mensagem com a sua opinião no nosso WhatsApp. O 119-325-8055 é o nosso canal direto com você. Logo mais eu vou abrir a JP nas redes, a nossa tela aqui com a sua opinião, e a gente vai mostrar, vai ler as mensagens e comentar juntos também, tá bom? Participem!